que falarão sobre setores industriais, potencial competitivo, situação atual e política industrial. Boa tarde a todos. Então, antes de agradecer a BDI, ao FJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, nos acolher aqui, junto com o Sebrae, e fazer uma pequena correção, porque a respeito do velho amigo Ricardo, o Mauro, eu não sou do secretário, sou do Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia do Instituto de Economia da Unicamp. Por favor, se eu pudesse. Bom, o primeiro slide da testa. Eu vou me abrir aqui aos 20 minutos que me foi encomendado. Eu vou falar do conjunto de setores industriais que, na verdade, muitos deles são competitivos, têm um potencial competitivo muito importante para a economia brasileira, mas, sobretudo, são setores que nós entendemos que, se não são, deverão ser sempre, porque são setores estratégicos cruciais para o desenvolvimento industrial do país. Por favor. Então, o objetivo aqui é descrever um pouco essa grande pesquisa que o professor Fernando Sardi e o professor Mariano devem ter comentado na sessão de ontem, né, que nós fizemos em parceria com o FRJ, uma grande pesquisa financiada pelo BNDES para discutir perspectivas de investimento na indústria brasileira, da indústria não só na indústria, né, em outros segmentos também, mas a minha responsabilidade central foi tratar da indústria mecânica, né, um conjunto de setores que vocês podem ver aí, na verdade, 5 subsetores, 4, subsetores, bens de capital seriados, aqueles do chamado complexo automotivo, incluindo autopeças, veículos comerciais, a indústria naval e máquinas agrícolas, né? E ficou a minha responsabilidade de sintetizar esses estudos. Por favor. Evidentemente, como eu falei, a síntese desse conjunto de setores não é uma tarefa fácil, porque há uma grande heterogeneidade. Você tem desde setores altamente competitivos ou bastante competitivos, comandados por empresas transnacionais, como uma míriade de pequenas e médias empresas de capital nacional trabalhando com grande dificuldade, mas com grande vontade de tornar essa indústria mais competitiva. Né? Como eu disse, né, é um sistema produtivo, né, na acepção dessa pesquisa, a gente não tratou exatamente de setor nem de cadeia, mas daquilo que ficou definido como sistema produtivo, que é um pouco mais amplo o conceito do que meramente de cadeia ou de setor, mas enfim, nós entendemos que é um segmento bastante estratégico por várias razões. A principal delas é porque a presença desses segmentos na indústria brasileira remonta ao período de industrialização e que ainda mantém uma participação fundamental na estrutura produtiva brasileira e não dá simplesmente para abandonar, na nossa opinião. Né? Além disso, do ponto de vista macroeconômico, macrosetorial, há uma forte presença de cadeamentos, né? E estipulam que qualquer movimento dos investimentos ou da produção tem efeitos em cascata sobre outros segmentos, tanto a montante como a jusante. A recuperação no ano de 2009, puxado, por exemplo, pelo complexo automotivo, ficou bastante explícita, como muitos de vocês devem ter percebido. Né? Além disso, é um segmento em que, a despeito de ainda existir um grande conjunto, ser liderado pelas empresas transnacionais, sobretudo no complexo automotivo, ainda há a presença de muitas empresas de capital nacional de diversos portes, tanto grandes empresas, né, como empresas pequenas e médias que têm algum tipo de potencial competitivo. Né? Além disso, é um segmento, como eu falei, que pode ser encarado como relativamente competitivo, associados, sobretudo, a custos de mão de obra e de alguns insumos bastante competitivos. Há um conhecimento acumulado não desprezível, ainda que, sobretudo porque são segmentos tecnologicamente maduros, com algumas pequenas exceções, mas há um conhecimento acumulado que não pode ser descartado, desprezado. Houve, nos últimos anos, felizmente, uma retomada das políticas industriais por parte do governo, que, de alguma medida, acabaram por beneficiar
o conjunto desse sistema produtivo, e isso é uma vantagem não desprezível. E, finalmente, né, e talvez o mais importante, né, o crescimento da renda nos últimos anos, do crédito também, né, tem promovido um forte aumento ou talvez a concretude do potencial de demanda que há muito se anunciava, mas tem se de fato concretizado, o que é certamente uma vantagem bastante interessante, mas que nós vamos ver, o professor Fernando certamente falou isso ontem, é uma oportunidade, mas também é um risco, porque esse forte crescimento da demanda no mercado doméstico pode ser capturado, né, por importações, por exemplo, ou por um sistema produtivo bastante esburacado, ou pouco denso, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar atento aqui desde o começo, por favor. Aí só para mostrar rapidamente a importância, ainda, né, pegando dois períodos da PIA, né, como estamos falando aí de um conjunto que representa no mínimo 9% do valor da transformação industrial, né, e que representa 8% do pessoal ocupado, ou seja, não é estamos falando aqui de uma parte fundamental da indústria nacional, e que, mesmo depois de anos de forte pressão concorrencial e certo abandono, né, ainda, né, mantém uma importância muito grande, em vários aspectos aí até crescente. No slide seguinte, vocês podem ver aí que tanto a indústria, o conjunto de setores de veículos automotores quanto aquele de máquinas e equipamentos cresceram a taxas superiores à da indústria de transformação, em especial nos momentos de alta. Nos momentos de baixa, evidentemente, na crise, pegando aí, por exemplo, de setembro de 2008 até fevereiro de 2009, houve uma forte queda da produção industrial, que foi, em grande medida, comandada por esse conjunto da indústria mecânica. Por outro lado, a recuperação também mostrou novamente a importância desse conjunto de setores para o tecido industrial brasileiro. Eu estou passando rápido, mas eu acho que eu prefiro manter aqui o tempo previsto para que a gente possa debater, né? Mas se eu estiver indo muito rápido, por favor, me desculpe. No slide seguinte, é um rápido conjunto aqui de oportunidades, pensando aqui no médio e no longo prazo. No médio prazo, na pesquisa original, nós pensamos 2012 e o longo prazo 2020, né, parecido, portanto, com a apresentação do colega da BDI na parte da manhã, né, quer dizer, fazendo uma prospecção, mas era uma prospecção em que nós tivemos a possibilidade de tentar ousar, ou seja, não ficar restrito a uns condicionantes macro, etc., mas sim pensar que tipo de indústria nós queremos, que tipo de indústria nós consideramos interessantes. Para isso nós fizemos uma lista de oportunidades, alguns desafios e tentar identificar, portanto, quais são as perspectivas. Eu estou resumindo aqui um esforço de pesquisa que tomou 12 meses e envolveu dezenas de pesquisadores, né? Como eu disse, né, a principal oportunidade é que a demanda, sobretudo a demanda doméstica, não apenas dos setores consumidores, né, de máquinas, equipamentos, mas também os setores consumidores de bens finais, né, especialmente de consumo duráveis, é o grande driver do investimento nos próximos anos, né? Quer dizer, a crise de final de 2008, começo de 2009, interrompeu um processo de investimento que estava bastante intenso, né, mas que está sendo retomado agora. O exemplo talvez mais clássico tenha sido da Anfávia, que tinha anunciado em agosto de 2008 um plano muito ousado de investimento, que foi evidentemente postergado, mas está sendo recuperado agora. Essa semana foi divulgado e os valores são bastante semelhantes àqueles que estavam naquele momento. Idem para a indústria de autopeças, por exemplo, né? Isso sem falar na indústria de bens de capital, que sofreu muito com a crise, mas que tem se recuperado de maneira bastante interessante e, em especial, apoiada por políticas públicas, como a gente vai dizer. Aqui é um momento muito interessante de transição na estrutura patrimonial, tanto no Brasil quanto no mundo. A crise cria essa oportunidade, né, em especial para a aquisição de ativos estratégicos no exterior, né, que a gente tem vários exemplos de empresas de países em desenvolvimento que foram às compras
nos centros econômicos internacionais em busca de empresas que são empresas que não apenas têm participação importante nos mercados, mas, sobretudo, podem criar atalhos para, enfim, capacidade inovativa ou ativos estratégicos comerciais, por exemplo, né? Aqui eu sempre gosto de citar o exemplo de uma grande empresa de bens de capital brasileira que quase morreu nos anos 90 e hoje comprou a principal produtora de máquinas para plásticos da Itália, né, e se tornou um player significativo, não apenas por ter ativos comerciais importantes, uma marca forte, mas ativos tecnológicos não desprezíveis. Isso uma virada de alguns anos, né? E há espaço para que as empresas, as filiais das empresas transnacionais localizadas no Brasil tenham aí grande espaço na corporação, que é sempre importante, como nós veremos, né? Há também aí todas as outras são, na verdade, dúvidas que eu estou colocando aqui para que nós possamos discutir, né? A crise certamente vai alterar toda a estrutura produtiva, pode alterar toda a estrutura produtiva mundial, o que pode abrir oportunidades para relocalizações, ou seja, talvez, em alguns segmentos. Certamente na indústria mecânica a gente tem mais chance do que na indústria eletrônica, né, de receber mais investimentos estrangeiros, de receber mais importância nas filiais locais já que já instaladas, do que na indústria, por exemplo, eletroeletrônica. Me parece que no caso da indústria mecânica a gente tem uma oportunidade. Como vamos ver, pode ser um desafio também, não apenas uma oportunidade. Tem toda uma discussão sobre regulação ambiental e mesmo a tecnologia, né, que vão abrir espaços de acumulação de capital que podem, aqui também é oportunidade, é risco, né, pode abrir oportunidades para investimento em países em desenvolvimento, em especial aqueles que têm alguma tradição em bioenergia, por exemplo, no nosso caso, ou outras fontes energéticas. Lembrando sempre que no caso da tecnologia, para esses segmentos, com algumas exceções, talvez na parte de motorização da indústria automotiva, né, são setores um pouco mais maduros do ponto de vista tecnológico. A gente entende que, é claro que é obviamente importante e comanda grande parte da ação estratégica das empresas, mas ela não altera a dinâmica de investimento. A indústria automobilística não vai ampliar sua capacidade. Que é o nosso mercado doméstico e no nosso entorno periférico, que os países da América Latina, eventualmente da África, que também tem um potencial de crescimento muito grande, na verdade vai sofrer com certeza uma ampliação concorrencial muito intensa, originada por importações, sobretudo de países que recebem, tal como o Brasil, e podem receber ainda mais investimentos para se tornarem lote importantes de produção. Aqui o caso da China é o mais óbvio, mas não é apenas a China, né? Toda a Ásia, de maneira geral, tem esse potencial, desvia o investimento do Brasil, mas mais importante do que isso, oferece um risco concorrencial bastante intenso para a nossa indústria, por várias razões, várias delas associadas, por exemplo, a práticas comercialmente justas, como dumping, mas muitas vezes porque realmente tem capacidade competitiva que nós temos que enfrentar. Esse é talvez o principal risco. Basta ver, por exemplo, os dados de importações recentes do complexo automotivo, tanto de automóveis quanto de autopeças, forte crescimento das importações nos últimos meses, ocasionados por um forte crescimento do mercado doméstico, ou seja, a elasticidade de renda das importações aumentou fortemente desde os anos 90, mas agora está bastante explícito, e é um risco muito grande, porque a gente está crescendo, né, e está correndo o risco de uma parte desse potencial de mercado vai ser absorvido por importações em segmentos, como eu falei, que a gente tem capacidade de competir. Tudo bem, eu gostei muito da apresentação da manhã, olha, tem alguns segmentos aqui que não vale a pena
nós investimos. Nesse caso, da indústria mecânica como um todo, eu acho que não vale a pena a gente desistir. Pelo contrário, vale a pena a gente apostar e defender o máximo que pudermos, sempre de maneira inteligente, para desenvolvimento competitivo sustentável. Né? Então, o resto, tudo que eu falei está explícito aí. Eu só chamaria atenção para o último bullet, né? Quer dizer, que é um risco muito grande, né? A questão do pré-sal, enfim, do ciclo favorável de commodities que teima em se manter, infelizmente, nesse caso, teima em se manter uma relação de termos de troca favorável ao país, né? Isso vai promover um superávit comercial de maneira bastante explícita e que vai possivelmente resolver um dos principais entraves ao desenvolvimento brasileiro do ponto de vista histórico, que é a restrição de divisas, né? Mas ao mesmo tempo, né, isso é uma vantagem, uma coisa boa, mas ao mesmo tempo cria um ambiente do tipo, bom, nós não vamos ter problema de balanço de pagamento, por um tempo não desprezível vai haver espaço para o crescimento da renda, né? E isso pode abrir um flanco para dizer, bom, para que precisamos de indústria então? Pode haver um sentimento de que, bom, agora a gente não tem restrição para importar, vamos importar, não é preciso gastar esforços da sociedade para sustentar um setor industrial que talvez não seja tão competitivo no curto prazo, né? E vamos importar. Eu acho que isso é um risco não desprezível de médio e longo prazo e que nós temos que enfrentar, sobretudo nesse segmento que nós temos capacidade competitiva, ou seja, e grande importância econômica, como eu falei no início. Não podemos abrir mão disso. Finalmente, né, nos próximos 3 slides, vou passar rapidamente também. Aqui não dá para fazer uma síntese muito grande, pode passar. Então a gente separou pelos subsistemas adotados. Tá bom, não falta. 3 perspectivas por 3 daqueles que nós consideramos os 3 principais drivers do investimento e do desenvolvimento competitivo no médio e no longo prazo. São mudanças associadas aos padrões de demanda, que é o primeiro slide. Antes de passar os próximos, falar que também são mudanças nos padrões de concorrência e de regulação e, finalmente, mudanças tecnológicas. No caso da demanda, me parece claro que nos próximos anos o foco continuará sendo a demanda interna, ainda que em alguns segmentos haja espaço para as exportações, sobretudo para os países em desenvolvimento. No caso do complexo automotivo, isso já é uma realidade, né? Mas, por exemplo, ainda não é e poderia ser tranquilamente em máquinas agrícolas, em bens de capital seriados, ainda que antes da crise já tinha havido um movimento para exportações para lá de não desprezíveis, mas não vai ser o caso da indústria naval, por exemplo, em que a demanda interna, sobretudo aquela associada ao poder de compra da Petrobras, como a minha amiga Fernanda vai falar daqui a pouco, é crucial. No slide seguinte, os padrões de concorrência e de regulação, aqui é um espaço mais interessante associado ao risco das importações e a possibilidade justamente de coordenar investimentos e promover uma espécie de reestruturação patrimonial virtuosa, uma reestruturação patrimonial que resolva vários dos problemas associados à fragmentação das empresas, sobretudo em meios de capital seriado, mas não apenas nelas, e uma reestruturação que, por exemplo, garanta a importância das filiais locais das empresas transnacionais. Isso é crucial no caso do setor automotivo, do complexo automotivo como um todo, e é um risco permanente. Quer dizer, é sempre bom lembrar que as empresas bem-sucedidas atualmente, internacionalmente, têm uma posição não tão sólida no Brasil. Quer dizer, então, a despeito do forte crescimento, da promessa de investimentos, a gente não pode baixar a guarda aqui, porque a situação pode virar a qualquer momento, né? Finalmente, no caso da tecnologia, no próximo slide, também desculpa passar rápido, mas é para garantir o tempo. A questão da tecnologia, de novo, vai ser marginal para a maior parte do segmento. Eu destacaria aqui apenas a questão da engenharia automotiva, que é um elemento que nos últimos anos tem sido bastante bem sucedido. O BNDES mudou sua política de financiamento, favorecendo, por exemplo, a internalização de diversos processos de
design e engenharia de processos e produtos nas empresas de automóveis, e isso teve um efeito muito importante, e é uma das coisas centrais para, por exemplo, garantir aquilo que eu falei anteriormente, que é a posição de destaque das filiais aqui nas suas corporações globais. E para encerrar, também falando de maneira bastante rápida, né, para atingir, para maximizar essas oportunidades e reduzir os riscos ao mínimo possível, é preciso uma forte integração de 3 eixos centrais de políticas econômicas associadas ao desenvolvimento industrial. Certamente aqui não vou entrar na discussão dos meus colegas a seguir, mas por isso eu vou passar mais rápido, mas aqui é claro que é preciso ter esforços em regulação, coordenação e incentivos. Né? No caso da regulação, no próximo slide, o principal objetivo é garantir e defender o espaço de acumulação. Quer dizer, é preciso criar mecanismos de defesa, seja associado a medidas antidumping, barreiras técnicas, acordos comerciais específicos, aumentar ou aprofundar aquilo que está sendo muito bem sucedido, que é um financiamento camarada, mas com contrapartidas claras de desenvolvimento tecnológico, de cláusulas de performance das empresas beneficiadas, ou seja, ninguém está aqui querendo voltar à velha política industrial sem nenhum comprometimento por parte das empresas beneficiadas. Pelo contrário, aqui é fazer na linha que BNDES, a BDI, MTIC estão tentando, né, aprofundar justamente políticas que garantam a um tempo a defesa, mas sem, por exemplo, prejudicar os setores que dependem de importações e que não tem uma produção doméstica adequada, e principalmente sem criar acomodação por parte das empresas beneficiadas. Do ponto de vista da coordenação, talvez seja o aspecto mais importante e que certamente tem sido objeto de análise pelo pessoal que tem coordenado os esforços da PDP, né, que é ampliar a questão da coordenação, em especial aquela que garanta, né, o fortalecimento de empresas nacionais, o fortalecimento de grupos nacionais que identificam oportunidades de investimento, porque o setor privado, de maneira geral, sobretudo nesses segmentos que há uma dispersão patrimonial muito grande, os investimentos também são dispersos e muitas vezes acabam resultando em esforços não suficientes ou mal posicionados. Cabe ao Estado, em cooperação com a BDI, o doutor Arcuri, Maria Luísa, há anos lutam, né, que é um acordo sempre muito claro entre o esforço estatal de planejamento e coordenação com o comprometimento empresarial, sempre tomando decisões de maneira acordadas, né, e factíveis, ou seja, também não é para prometer a lua e não entregar. Eu acho que estamos no caminho certo aqui, mas é preciso não abrir mão nunca desse instrumento que nos parece fundamental. E, finalmente, incentivos é buscar, como objetivo central no próximo slide, o desenvolvimento da capacitação inovativa e, sobretudo, o adensamento, né, da cadeia produtiva no Brasil, para evitar aquilo que nós apontamos lá atrás como um risco importante, que é esse esvaziamento das cadeias, que estão sendo muito claramente observadas agora pelo forte crescimento do mercado doméstico, como as importações, sobretudo de insumos industriais, têm aumentado de maneira intensa. Né? É preciso criar não, porque os últimos anos têm mostrado que isso foi reinstituído no planejamento do governo, foi reinstituído na cultura das empresas, né, de fazer um planejamento inovativo, de fazer um planejamento para aquisição de conhecimentos tecnológicos e, sobretudo, de tentar ampliar a capacidade produtiva no Brasil. Mas a gente tem que aprofundar esses mecanismos, né, quase todos associados a financiamento e sobretudo, a incentivos fiscais. Né? Foi citado, por exemplo, numa das apresentações desse trabalho, a gente ia adotar um programa parecido com o do PPP da indústria eletrônica, né, processo produtivo básico, também para mecânica, justamente uma forma de estimular o adensamento da cadeia, né, associado a incentivos tributários que
como a gente pôde perceber nos primeiros meses de 2009, reage muito a incentivos tributários, né? A redução do IPI tem um impacto explícito na recuperação do setor de toda a indústria mecânica, né? Tanto a parte tributária, no caso da indústria automobilística, quanto a parte do financiamento, em especial o FINAMP, no caso das máquinas, ou do Fundo de Marinha Mercante, no caso da Naval. E para encerrar, prometo o último slide, né? Retomando e fechando tudo aquilo que eu procurei mostrar aqui nesse curto espaço de tempo. Pode passar, por favor. Mais um. Obrigado. É aquilo, né? Quer dizer, não dá para a gente querer ter um país desenvolvido do ponto de vista industrial, abrindo mão da indústria mecânica. E aqui eu falo da indústria mecânica mesmo, não apenas a indústria montadora de automóveis, que eu acho que a gente vai continuar tendo minimamente, sempre, né? Ainda que com risco de perder importância relativa nas corporações internacionais, mas, por exemplo, o setor produtor de máquinas, equipamentos, de bens de capital sob encomenda, como a indústria naval, né? E outros segmentos que não foram tocados aqui, mas que certamente poderiam ser incluídos aí, como a aeronáutica, etc. Ou o caso mais clássico, né, de máquinas agrícolas, né? Nós somos a grande fazenda do mundo, né, mas não temos uma indústria de máquinas e implementos agrícolas à sua altura, por exemplo, né? Isso me parece um processo que nós temos que, justamente não podemos abrir mão. O desenvolvimento industrial sem indústria mecânica não vai adiante, na nossa opinião. E segundo, né, e é fundamental, sem apoio, planejamento, coordenação, apoio financeiro, sem, enfim, políticas públicas, atingir esse objetivo de ter uma indústria mecânica forte, que vá contribuir para o desenvolvimento industrial do país, não vai ser possível, né? Infelizmente, né, a dispersão patrimonial, a heterogeneidade competitiva, não desenham, né, um comportamento virtuoso apenas pelas forças de mercado. É preciso unir as forças de mercado com uma sinalização do Estado que vai contribuir de várias maneiras, né, como certamente será abordado mais à frente pelos outros panelistas, vai contribuir para que o setor privado possa cumprir, né, aquilo que é o nosso desejo, que é tornar a indústria mecânica brasileira ainda mais forte. Para isso, justamente para encerrar, é preciso mesclar, né, essas ações de incentivo, regulação e coordenação. Né? Então, acho que, falando rapidamente aqui, o recado foi justamente para tentar mostrar que essa é uma indústria que tem um potencial competitivo, tem uma importância econômica central para a indústria e para a economia brasileira e que tem grande risco, uma grande oportunidade, risco de sucumbir na ilusão fácil do superávit comercial garantido aí pelas commodities agrícolas e energéticas, né? Pode sucumbir para a vida fácil da importação a preços baixos, né? Muitas vezes associados a políticas desleais de concorrência, né? E não deve justamente abrir mão dessa vocação brasileira de ter uma indústria mecânica cada vez mais competitiva, que vai empregar muita gente, que mas sobretudo vai criar mecanismos de encadeamento virtuosos, tanto para a indústria de fornecedores de máquinas, equipamentos e complexo produtivo, nave e peças, que é uma preocupação muito grande do governo, por exemplo, mas sobretudo em outros segmentos de comércio, de varejo, de financiamento, o setor financeiro tem uma vasta capacidade de alavancar renda e emprego no país, e nós, um país de quase 200 milhões de pessoas urbano, não podemos abrir mão se quisermos avançar no desenvolvimento econômico. Muito obrigado.